Salve, otakus! Tudo bem com vocês? Aqui é o Caio e bem-vindos a mais um Império Shonen. E no episódio de hoje, vamos trazer outro mangaka bastante importante para a indústria cultural dos animes shonen. Ele, que também foi marcado pela sua versatilidade e criatividade. Estou falando de Shotaro Shinomori. Mas antes de começar a falar sobre ele, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ou inscrita. E compartilhar aquele para o seu amigo ou amiga que também gosta de mangás. Fazendo assim, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais no YouTube. Mas chega de enrolação, vamos para o vídeo. Shotaro Shinomori, que uma vez disse: "Eu queria ser capaz de desenhar qualquer tipo de mangá", de fato teve essa capacidade futuramente. Começou a imitar vários artistas de sua época, como o grandioso deus Osamu Tezuka e o artista Noboru Baba, e até mesmo os desenhos de caneta de Katsushi Kabashima, quando ele estava no ensino médio. Minkyu Tenshi, lançado pela Kodansha em 1955, foi essencialmente seu trabalho de estreia que criou aos 17 anos. Transbordava de espírito experimental. Nele, ele conseguiu combinar estilos dispares em um único mangá. Ele também incorporou layouts de painéis e composições que lembram aquelas que ele usaria mais tarde no tão comentado mangá Jun. Sem dúvida, Minkyu Tenshi é o ponto de partida de Shinomori como artista de mangá de todos os gêneros. Shintaro Shinomori foi o criador de um mangá de comédia mordaz. A qualidade é garantida com base na quantidade. Essas palavras foram ditas por Shinomori durante sua vida ao romancista Ben Kono, seu parente distante. Entre as obras de Shinomori, algumas das quais ultrapassam as 600 páginas produzidas por mês, estão diversas obras de mangás de comédia. Tais obras incluem o humor seco e selvagem do mangá de comédia pastelão Terebi Kozo, publicado pela Shueisha em 59, e o contrastantemente descontraído Bobon, publicado em 65, bem como Tonari no Tamegata-kan, lançado pela Kodansha em 1965. Também o outro mangá, o Kashina Anoko, publicado pela Shueisha em 64. Ambos os mangás temperados com elementos de ficção científica. Essas comédias eram um pouco difíceis demais para o público infantil na época, mas logo, mais obras do próprio mangaka conquistariam um público infanto-juvenil, o que o marcaria pela eternidade. Shotaro Shinomori também foi campeão da ficção científica. Ciborgue, androide, mutante. Essas palavras, conhecidas pelas crianças, são termos de ficção científica apresentadas para elas pelos mangás de Shinomori. Em meados da década de 60, Shinomori criou obras altamente refinadas de ficção científica que, embora muito difíceis de atrair o público das crianças, que era o público-alvo das revistas, começou a ganhar seguidores fervorosos entre os adolescentes do ensino médio e superiores, quando foram lançados como quadrinhos. Cyborg 009, por exemplo, se tornou um sucesso especialmente grande. Embora a história tenha sido concluída pela primeira vez, ela foi reaberta com o apoio entusiástico de fãs e publicada diversas vezes em diversos meios de comunicação. Infelizmente, a história acabou ficando inacabada devido à morte do autor. Uma bíblia para meninos e meninas amantes de mangá. O livro Shounen no Tame no Mangaka Nyumon, que traduzindo para o português quer dizer uma introdução à arte de mangá para meninos, lançado pela Akita Shoten em 1965, viria mais tarde a servir como um livro didático que criou muitos aspirantes a artistas de mangá. A primeira parte é de natureza semi-autobiográfica. Nele, Shinomori descreve como são feitas obras de mangá autopublicadas e como foi trabalhar como assistente de Osamu Tezuka no ensino médio. Na segunda parte, ele explica como usar várias técnicas de mangá, usando seus próprios trabalhos como o mangá Shoujo Hyunjin Numa, publicado pela Kodansha em 61. Por causa de suas obras e do alcance do livro didático, vários leitores de todo o Japão se reuniram para visitar Shinomori em sua casa.
Isso ocorreu tantas vezes que a delegacia de polícia do Japão tinha de manter um mapa de sua casa. Ishinomori era uma figura carismática para seus fãs, e este livro serviu como uma bíblia do mesmo. Um trabalho magnífico e experimental. Muitos dos meninos e meninas amantes de mangá que se tornaram fãs de Shotaro Ishinomori através da leitura de mangá de Mangaka Nyumon gritaram de surpresa quando viram a edição inaugural da revista Kon, publicada em dezembro de 66. Continha o primeiro episódio da série intitulada Jun, que utilizava diálogos esparsos em um layout de painel totalmente vertical. A partir da edição seguinte, porém, tornou-se totalmente horizontal. Foi verdadeiramente vanguardista. Jun é composto por imagens em camadas que estimulam a imaginação dos leitores. Não existe uma forma correta de vivenciar esse trabalho, isto é, todas as formas de vivenciar este trabalho são corretas. A ampliação da expressão sexual no mangá seinen. O gênero de mangá seinen, voltado para a geração japonesa baby boomer nascida após a Segunda Guerra Mundial, foi criado no final dos anos 60 durante uma época em que o mangá japonês era amplamente dividido entre aqueles para adultos e aqueles para crianças. A diferença do mangá shounen era que incluía o elemento da sexualidade. Shotaro Ishinomori, conforme descoberto por leitores adolescentes, foi um artista que publicou muitos trabalhos nos quais mulheres bonitas e sensuais desempenhavam um papel ativo, até mesmo em mangá seinen. A maioria dessas obras foi desenhada para uma leitura leve, já que seus leitores também procuravam cenas de mulheres bonitas e seminuas, mais do que uma história complexa. Ao mesmo tempo, histórias de detetive que transmitiam a atmosfera do período Edo de 1603 a 1868, juntamente com uma noção de estações, como foi pioneiro em Hanshichi Torimono Cho, o curioso livro de casos do inspetor Hanshichi, foram amplamente apreciadas como obras de literatura sazonal. Baseando-se nesta tradição de histórias de detetive, Ishinomori criou Sabu to Ichi Torimono Hikai, Histórias de Detetive de Sabu e Ichi, publicado pela Shogakukan em 1966, como uma forma de mangá sazonal. Especialmente memorável é sua representação do verão japonês, visto nas nuvens, cúmulos, chuvas repentinas e relâmpagos. O mangá de super-heróis de Ishinomori precedeu a era dos ODS e da IA. Semelhante ao Cyborg 009, os protagonistas de Kamen Rider e Android Kikaider, publicados pela Shogakukan em 72, foram alterados ou fabricados por uma organização maligna. A história de Kamen Rider soa especialmente o alarme contra o uso indevido da biotecnologia e a destruição do meio ambiente global, e se encaixaria perfeitamente ao lado do que hoje é chamado de mangá dos ODS, mangá que ilustra os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Kikaider, implantado com um circuito de consciência incompleto, torna-se humano quando é dominado pelo mal. Poderia isto também ser uma indicação de onde a inteligência artificial está caminhando? Os mangás de super-heróis de Ishinomori, por mais antigos que foram publicados, trazem conteúdos, temas, histórias bastante surpreendentes e contundentes que refletem ironicamente a situação da contemporaneidade. O Mangá Nihon no Hikishi, ou Uma História do Japão em Mangá, publicado pela Shuokoro-sha em 1989, uma série educacional de mangá em 55 volumes ilustrada completamente pelo Ishinomori, foi um projeto enorme como nunca havia sido visto antes. Antes de iniciar esta série, Ishinomori escreveu The Manga Statement, uma declaração do potencial ilimitado do mangá como forma de mídia que também serviu para afirmar sua posição no mundo do mangá após a morte de Osamu Tezuka, e demonstrar seu compromisso com esta série, um verdadeiro marco no mangá histórico. Ishinomori desenhou a série em papel verde claro, feito especialmente para evitar o forte reflexo da luz em seus olhos, pois a sua visão estava se deteriorando por conta da idade.
Ishinomori desenvolveu constantemente novas formas de expressão no mangá até a década de 60, mas, ao fazê-lo, nem sempre gostou da compreensão de seus leitores. Sua expressão tornou-se mais arredondada a partir da época em que lançou o mangá Sandara Boat, em 75. Este mangá, em que sua apresentação ousada é ofuscada por uma estrutura de história ortodoxa que gira em torno de emoções e interações humanas. Alcançou grande popularidade e continuou por 8 anos. Hotel, outro mangá que é um drama humano que Ishinomori começou em 1984 e que também entrelaçava as histórias de funcionários e hóspedes regulares do hotel. Tornou-se uma série de longa duração e continuou por 14 anos, até 1988, ano de sua morte. Shotaro Ishinomori fez inúmeras publicações, desde mangás a livros didáticos e livros comemorativos. E até os tempos atuais, não só pelos conteúdos abordados em seus mangás, em suas histórias, mas também pela maneira que ele publicava, que ele contava essas histórias nos mangás, pela disposição dos elementos nos quadros e pelo jeito que os quadros eram colocados, reverbera a sua influência até os dias de hoje. Não só pela nostalgia e pelo gosto das suas obras, mas a maneira de se fazer mangás. Inúmeros mangakás dos tempos atuais, e até mesmo os que ele teve como discípulos, mantiveram todo o seu traço, sua influência em suas obras. De fato, Shotaro Ishinomori entra para o hall da fama dos mangakás do Japão, não por ser um dos clássicos, mas por simplesmente continuar fazendo o que ele sempre fazia e não permitindo que as pessoas mudassem quem elas são, mas que ele sempre manteve o seu eu, independente da situação. E foi justamente o seu eu, seu jeito de ser, que definiu as suas obras e o que o colocou nesse hall da fama. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Deve ter ficado um pouquinho longo demais, mas era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, compartilhar para aquele seu amigo e se inscrever no canal se não é inscrito ou inscrita. Eu sou o Caio e esse é o Império Shonen. Obrigado por assistir. Até a próxima.